Olá, pessoal. Voltamos com o nosso podcast Taço Conta. E como eu disse para vocês, o assunto dessa semana vai ser reforma tributária, riscos e oportunidades. Então, antes de a gente apresentar o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa que é extremamente especialista nessa área, tem percorrido aí esse Brasil afora sobre o assunto, nós vamos primeiro divulgar onde vocês vão assistir esse podcast, né? Então, vocês vão assistir ele através do nosso YouTube da Taço, do Taço Conta, através da rede STP TV, uma rede streaming de televisão, todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília, além dos cortes nas nossas redes sociais, né? Nosso TikTok, nosso Instagram. Então você não pode deixar de assistir. Reforma tributária é um tema em alta, né? É um tema atualizadíssimo, né? Que a gente está aí desde o final do ano passado sofrendo aí diversos comentários, diversas fake news, o pessoal meio que devaga um pouco sobre as coisas, mas é algo que precisava acontecer. Bom ou mal, aconteceu. E aí a gente tem um tema hoje que ele colocou pra gente, que são os riscos e oportunidades. E nós vamos falar um pouquinho com ele, que é o Diogo Chamum. É Chamum ou é Chamon? Camus. Chamum? Bem como se eles chamam. Então, Diogo, seja bem-vindo ao nosso podcast, tá? Vamos conhecer um pouquinho do Diogo, gente. Como eu disse para vocês, ele é especialista nessa área aí, tem percorrido esse Brasil todo nosso, dando palestra, participando aí de todo esse processo da reforma tributária bem ativamente. Então, com certeza, ele vai trazer conhecimentos muito importantes para a gente. Vamos falar um pouquinho do Diogo. O Diogo é diretor de assuntos estratégicos e legislativos da FENACON. A FENACON é uma federação nacional das empresas de contabilidade, das empresas de serviço. É contador, tem MBA em gestão empreendedora, é diretor atualmente lá da FENACON dessas questões de políticas estratégicas e legislativas, então vocês sabem que ele está vivendo, respirando isso aí. Também é diretor da Chamum Assessoria Empresarial, integrante da Comissão da Reforma Tributária do Conselho Federal de Contabilidade, presidente do SESCOM Rio Grande do Sul do período de 2014 a 2018, conselheiro de administração do Sicredi, União Metropolitana do Rio Grande do Sul, consultor e palestrante sobre temas tributários e de gestão. Nesse mundo que a gente está hoje, a gente tem sempre trazido diversos convidados de diversas áreas desse país, e o Diogo, queria te agradecer pela sua disponibilidade em meio a tudo que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, de você estar com a gente aqui hoje. Então, primeiramente, de coração, te agradeço aí por você estar aqui com a gente no nosso podcast. Diogo, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho dessa reforma, dessa coisa maluca que foi aprovada correndo aí às pressas e desse cenário todo tributário. Passa aí pra gente um panorama com sua experiência, na sua perspectiva de como está esse cenário tributário hoje. Certo, Carla. Inicialmente eu quero agradecer esse convite, essa oportunidade. De fato, nós estamos rodando o Brasil há já alguns anos falando da reforma e muito da abordagem foi no sentido de o que viria com a reforma. Agora, com a reforma aprovada, essa primeira parte que é sobre o consumo, então é importante nós chegarmos a estes ambientes e propagar a questão até de alguns riscos e algumas oportunidades. Então, falando de cenário, por que se impõe uma reforma tributária no Brasil? Porque o Brasil é um país extremamente burocrático, porque o Brasil tem um custo, chama custo Brasil, muito elevado, porque as empresas investem muito em atividade que não é fim, como, por exemplo, a parte de retaguarda, a parte fiscal, a parte contábil. Então, isso não é salutar. A reforma ela tem que vir para destravar o ambiente de negócios, para alavancar a economia. E, nesse sentido, ela tem que ter uma premissa muito central, que é a simplificação. A partir do momento que simplifica, a gente tem condições de avançar. Existem números e dados que comprovam esta burocracia toda no Brasil. Nós temos um levantamento do Banco Mundial, por exemplo, Carla, que coloca o Brasil, que as empresas brasileiras consomem quase 50% mais de tempo que as empresas bolivianas, que são as segundas mais burocráticas do mundo, que consome quase 10 vezes mais tempo que a média dos países da OCDE, que consome quase 5 vezes mais tempo para pagar imposto e para declarar imposto do que os países da América Latina e Caribe. Como se isso não bastasse, ou em complemento a isso, num corte, numa amostragem de comparação do imposto, de alíquota de imposto sobre o consumo
Pegando itens básicos de consumo, cesta básica, aparelho celular, automóvel, se comparar comparando 5 itens com uma grande potência americana, Estados Unidos, um país da América do Sul, o Chile, e um país de Portugal, um país da Europa, Portugal, a gente verifica que Estados Unidos e Portugal têm apenas uma alíquota para 5 itens. O Chile tem 2 alíquotas para 5 itens. E o Brasil tem 5 alíquotas para 5 itens. Então, fica evidente a necessidade de uma simplificação. E também deixando claro, né, esta reforma aprovada, ela é sobre o consumo. É aquele imposto embutido no preço do bem e do serviço que a gente adquire no comércio. E numa segunda fase virá a tributação sobre a renda e o patrimônio. E também a gente está aguardando um texto aí que o governo tem que apresentar para o Congresso analisar. Então, essa reforma, e outra qualquer, tem que vir no sentido de simplificação. Ela tem que vir para desburocratizar. Ela tem que vir para tirar a insegurança jurídica. E, nesse sentido, a gente tem uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, uma série de incertezas, porque realmente é muito complexo. E o texto entra de uma forma para debate no Congresso e sai totalmente modificado, com apêndices, com mudanças, interesses corporativos, interesses de estados e municípios, que acaba desvirtuando do tema central, assim, e acaba colocando algumas situações que venham a dificultar e talvez até não simplificar como era a nossa grande expectativa. Perfeito. Era essa a minha próxima pergunta. Na sua visão, não só como técnico da área, mas como representante desse tópico, dessa comissão, por exemplo, do Conselho, representando aí a FENACON, nessa sua visão, você entende que houve, nesse primeiro momento, está tudo muito obscuro, como você falou, mas na sua visão inicial, você acha que vai haver uma simplificação, sendo que a gente era um IVA, virou IVA dual, aí o IVA dual tem mais a questão do IPI, que não vai sair. Como que é a sua visão em relação a gente simplificar, não só montante de tributos, mas, claro, o que mais está no nosso pé e das empresas, essa infinidade de obrigações acessórias que a gente tem, que parece que cada dia ela aumenta mais, né? E a gente entende que a Receita precisa de ter essas obrigações acessórias para fiscalizar, para customizar e otimizar a questão de equipe, etc. E aí tá tudo bem, a gente concorda, para nós também é bom, mas elas poderiam ser unificadas, né? Então, para que eu tenho REINF e contribuições? Por que não só um, né? Para que eu continuo com DIRF? Então, como isso nada disso ainda foi tratado, neste primeiro momento, para você que é um especialista, que trabalha nessa área, você enxergou uma simplificação? Ainda muitas incógnitas nessa resposta para eu te dar e para eu colocar de maneira conclusiva. O que ocorre? Há aspectos muito positivos, por exemplo, vou citar o principal, a unificação das legislações estaduais e municipais. A partir do momento que sai ICMS e sai ISSQN para introdução do IBS, Imposto de Bens e Serviços, a legislação estadual das 27 existentes hoje passará a ser uma só. Das 5.570 legislações municipais, elas passarão a ter uma única legislação. Então, isso é extremamente positivo. Mas tem outros aspectos, tem outros tantos aspectos que nos deixam inseguros. Eu vou tratar aqui, Carla, por exemplo, da transição. A transição tem uma previsão de 8 anos. São 8 anos o mundo empresarial, através da classe contábil, calculando duas formas de tributação. Então, nós vamos calcular o sistema atual, com PIS, com COFINS, com ICMS, com ISS, com IPI, e vamos calcular paralelamente o IBS e a CBS, ou seja, nós vamos calcular 2 sistemas por praticamente 8 anos. Este movimento ele vai diminuir a quantidade de horas que as empresas brasileiras gastam para cumprir obrigações acessórias e principais? Por óbvio que não. Tende a aumentar, tende talvez a dobrar. Então, isso confronta a simplificação. Esse é um aspecto. Um outro aspecto, por exemplo, as empresas do Simples Nacional.
O Simples Nacional hoje, se nós excetuarmos as empresas do MEI, e se colocar os MEIs que não fazem parte da reforma, são 99% das empresas no Brasil. Se excetuarmos, fica em torno de 70% das empresas do Brasil são do MEI. Essas empresas, elas vão ter que tomar uma decisão. E depois, no final da conversa, eu quero ir por esse lado do que fazer. Me ajuda a lembrar. O que fazer a partir de agora. As empresas do Simples, elas vão ter que tomar uma decisão. Ou elas optam por ficar como estão, e nesse aspecto vão gerar um crédito proporcional aos tributos do IBS e da CBS que contemplam aquela alíquota do Simples, ou elas optam por aderir ao novo modelo. Aí apuram 2 sistemas também, como se fosse por fora hoje para quem fatura acima dos 3 milhões e 600, além para poder gerar o crédito integral. Ora, se para não perder competitividade e gerar um crédito integral precisa apurar 2 sistemas, isso é simplificar. Isso vai diminuir as horas de trabalho, isso vai fazer as empresas do Simples se concentrarem mais na sua atividade fim, na sua produção, nas suas vendas, ou vai ter que ter mais cuidados e assessorias nessa parte burocrática. E aqui nós estamos 2 contadores conversando, mas essa parte burocrática não traz benefício a ninguém. Muita gente acha, não, mas o contador se beneficia com a burocracia. Não, gente, o contador ele contribui com muitas outras coisas e pode ser muito mais importante, trazendo informações de gestão, trazendo informações que vão ser estratégicas no negócio. Então, a burocracia não é boa para ninguém. E, nesse aspecto, o que nos preocupa é que muitos movimentos vão de encontro à simplificação. Se vão de encontro, não são bons. E nos preocupam bastante. Então, te respondendo, vamos ver a simplificação? Hoje, existe um viés que vai trazer uma simplificação, não essa conversa, 5 tributos vão virar 3. Não, isso não simplifica. Agora, uma unificação da legislação, sim. Aí a gente vai ter um entendimento, uma segurança mais importante, questão de conclusão da rotina tributária e fiscal como modo geral. Era isso. Eu não tenho uma resposta conclusiva, eu tenho muitas dúvidas. Mas tem, sim, algumas premissas que foram atendidas nesse sentido e outras que afrontam a questão da simplificação. Eu queria fazer um comentário. No lançamento da Frente Parlamentar, o presidente da FENACOM estava lá, eu estava lá, e eu não vou esquecer um comentário infeliz de uma deputada federal que falou... mas também, e falou da reforma tributária, falou que aquela frente contábil, né, frente parlamentar da contabilidade iria ajudar nesse aspecto, mas ela fez um comentário muito infeliz. Ela falou, mas se a gente simplificar tanto, vocês vão fazer o quê? Não, só tinha 27 estados da federação, com todos os seus presidentes lá, mais o presidente da FENACOM, mais o presidente do CFC, mais o presidente da FBC, da Braskem. Era todo mundo lá na Câmara, esperando alguém falar alguma coisa que não desagregasse. Assim, o que a gente ouve se tirar a burocracia, vocês vão viver de quê? E você falou agorinha, alguns minutos atrás. Na verdade, a burocracia, ela atrapalha a nossa vida como atrapalha a do empresário, e ela não é o nosso objetivo de existência, né? Isso, foi muito bom você ter comentado isso, e eu acho que é muito propício. Oi. Você viu? Você lembra? Você lembra? Eu esperava escutar outras formas de abordagem. Eu também. Eu vi parlamentares entusiasmados sem o mínimo conhecimento, fazendo abordagens como essa que não contribuem. E aí eu vou pegar um gancho para colocar uma preocupação e uma coisa que de fato aconteceu. O debate da reforma tributária, o debate tem que ser técnico. A gente precisa discutir que determinadas medidas vão trazer tais consequências positivas. Não teria por que fazer a reforma. Senão não teria sentido. Não teria sentido. E o debate, eu não sei se dizer se eu investi ou eu perdi parte do meu tempo assistindo o debate da Câmara que precedeu a votação, da primeira votação. É uma coisa diferente. Eles ficam falando na ideologia, eles ficam falando em nomes, eles não falam na parte técnica. Tanto que, neste dia 6 de julho de 2023,
fizeram o debate e, no final do dia, liberaram um documento com 132 páginas. No outro dia, pela manhã cedo, às 11 da manhã, estava aprovado. A reforma estava aprovada. A gente tem que crer, né, porque a gente vive num país sério, que todos os parlamentares, todos os deputados e todos os assessores leram aquele material de 132 páginas durante a noite, na madrugada, debateram e construíram seus conceitos. Deve ter acontecido isso, né, cara? Não pode ser diferente. E isso é preocupante, porque o debate é ideológico. E tributação, regime tributário não tem ideologia. Ele tem praticidade, ele tem efeito. Tem que ser pragmático. Positivo ou pode ser negativo. A discussão é agora. Perfeito, Diogo. Eu também concordo com você, em gênero, número e grau. Fiquei muito triste de ouvir certos comentários, achei infelizes, né? Eu, sinceramente, achei infeliz. Até por ser contadora, por ser classista, né? A gente que é da área classista, a gente fica triste, decepcionada, porque a gente investe tanto nisso, né? Nosso tempo, nossa dedicação, e quando a gente vê um negócio, fala, meu Deus, não tô ouvindo isso, né? Porque é um negócio complicado, mas enfim. Diogo, você falou de uma adequação em 8 anos, a gente sabe que a gente vai ter, antes da gente entrar nas principais alterações, a gente sabe que a gente vai ter um período com os dois, mas eu queria fazer uma pergunta, porque a gente está falando aqui para pessoas que vão ser da área, que vão nos ouvir, pessoas que são empresários e pessoas que não entendem de nada, que são consumidores, que são aqueles que vão no supermercado. Só para a gente exemplificar, eu já falei isso uma vez, a gente vai ter um imposto que é por fora, e que quando eu for na prateleira do supermercado, eu vou ter um valor e na hora de eu pagar vai aparecer outro, porque eu vou estar pagando o tributo. A maioria da população nunca teve essa experiência, nunca teve o IVA, não é? Quantos por cento da população já fizeram a viagem para o exterior? 5%? 1%? Então, a gente que já viajou, que vimos o privilégio, sabemos como funciona. 99% não sabe. Então, não falta um pouco também de dar um maior esclarecimento para a população de uma forma geral, como isso vai funcionar, porque as pessoas vão entrar 25, 26 e 27 com uma experiência de 1%, né? Desculpa, 25 e 26 com uma experiência de 1%, 27 com aplicabilidade na totalidade, e aí vai esses 8 anos, porque tem a questão do ICMS, né? Então vai ter um pouquinho mais de tempo. Mas você não acha que isso vai causar uma certa confusão no varejo, por exemplo, para os consumidores? Qual que é a sua opinião como técnico nesse sentido? Só uma correção. A transição inicia em janeiro de 26. 26, isso, é 26. Em janeiro de 26, vai se pegar 1% da arrecadação na CBS, então com as contribuições, e os 99% continuam no sistema atual. Sim, a tua colocação foi cirúrgica. A reforma sobre o consumo, ela impacta diretamente em quem? No consumidor. O grande conceito do imposto sobre consumo é que quem paga é o consumidor. Então, quando a gente vai debater este assunto com os técnicos do governo ou mesmo do parlamento e dizer, não, o setor de serviços vai ser fortemente onerado, o que eles dizem? Não, quem paga a conta é o consumidor. Então, o consumidor, se houver aumento de carga tributária, isso na colocação deles, tá, Carla? Sim, aspas, coloca aspas. Se houver, quem paga é quem está comprando. Levando isso em consideração, a tua colocação é perfeita, porque o cliente vai chegar assim, eu vou comprar um produto na gôndola do supermercado por R$100 e vou acabar pagando, sei lá, 126, 127. Primeiro, que não é tão limpo assim o cálculo, né? Porque tem questão de débito e crédito, tem a não cumulatividade. Mas ele vai pagar essa diferença. Hoje em dia, o consumidor, o cidadão, o trabalhador, ele não se envolve com isso, ele não se interessa por isso. Mas vai acontecer e vai chegar um ponto, ao menos no começo dessa transição, de confusão. Mas eu vou pegar um gancho e vou um pouquinho além da tua colocação. Você imagina prestadores de serviços como nós, como advogados, mesmo qualquer prestação de serviço de contrato mensal. Hoje, vamos supor que o cliente nos paga R$1.000 de honorários. Com a implementação do novo modelo, vamos supor que a gente vai ter que cobrar mais 20% dele de imposto.
pelo conceito, não somos nós que pagamos. Então, a gente passa a emitir um boleto para ele de 1.200. Como que vai ter aceitação do mercado? Será que todos os prestadores de serviço da área contábil, para este exemplo específico, pode ser qualquer categoria, Sim. eles vão adotar esse sistema ou vão querer se beneficiar e não cobrar para poder concorrer? Como que vai ficar o mercado? Como que vai ficar a concorrência? Então, tu tens toda a razão quando a gente pensa numa transição do modelo desconhecido da grande maioria. Para nós, técnicos, não é fácil. Para o leigo, é uma transição. É difícil, não é fácil tu dizer que ele vai pagar o imposto por fora, porque o imposto quem paga é o consumidor. É uma mudança de entendimento, de paradigma. Perfeito. Aqui na empresa, a gente fez um café da manhã com os clientes, com um advogado tributarista, e eu comentei que eles deveriam, porque eu só trabalho com um ramo de atividade, né, na minha empresa, que é construção civil e incorporação imobiliária. E aí eu sugeri, na empreitada não precisa porque já tem, mas na incorporação eu sugeri com o advogado que até participou comigo que eles incluíssem uma cláusula no contrato de aumento de prestações por reequilíbrio financeiro devido à parte tributária. Aí ele falou, Carla, mas como é que a gente vai fazer isso? Bem, vocês eu não sei, mas eu vou fazer. Então, em 2025, vocês vão receber um aditivo do meu contrato sobre essa premissa. Por quê? Porque é um contrato mensal. Então, o que eu quis dizer para eles? Olha, você está vendendo uma unidade imobiliária para o cara pagar em 48 meses. Ele vai entrar na reforma. Ele vai estar lá. Ele não... a cesta que você... o indicador na construção civil, que é o CUB, o INCC, ele não contempla tributo por fora. Então, você vai ter o aumento, não do imposto, porque a maioria é RET, mas do custo. Então, isso não está no seu contrato hoje. Então, poxa, pensa nisso, conversa com o seu jurídico, não deixa para a última hora, que depois eu vou fazer uma pergunta com você sobre isso também, sabe? O momento é agora, você falou aí, o momento é agora de estudar, de debater, de ir para a questão das associações, sindicatos que nos representam, para a gente dar ideias e discutir, porque a gente está nesse momento, é antes da regulação, que depois que a regulação chegar, acabou, gente, né? Não tem, aí nós temos que seguir aquela linha, né? E não vai ser uma linha tênue, vai ser uma linha fixada, uma linha, né, que vai ser determinada, e o prazo está correndo, né, Diogo? O prazo está correndo para isso acontecer. Então, eu acho muito importante que as pessoas, as empresas, vocês empresários, que estão nos ouvindo e nos assistindo, procurem seus consultores contábeis e tributários para tratar disso, né? Para tratar desse assunto, que é muito importante. Queria te fazer uma pergunta do seguinte: quais, na sua visão, foram as principais alterações com a reforma tributária, de uma forma geral? Já essa primeira fase foi sobre o consumo, né, sobre a renda vai vindo posterior, mas nesse momento, o que você achou de principal alteração? Quais são as principais alterações que foram mais relevantes para você, além da que você já comentou, da questão da unificação de legislação, que eu achei perfeito o seu comentário, poucas pessoas falam sobre essa parte, né, só se fala muito da insatisfação. Você tocou num ponto muito importante, a unificação de mais de 5.000 legislações municipais e a questão de 27 estados. A gente abre, você tem, eu tenho, consultorias online de legislação, que todo dia a gente recebe N alterações do ICMS. Então, a gente não vai ter mais esse tormento na nossa, acredito eu, como disse você, a gente acredita na nossa vida profissional. Mas, além dessa, quais você também identifica como importantes? Nós temos, Carla, tem uma situação que também muda a estrutura de tributação e arrecadação no país, que é a arrecadação ficar no local do consumo. O pessoal chama na tributação do destino. Não é tributação do destino, é arrecadação. Então, por exemplo, se hoje eu aqui em Porto Alegre fizer uma compra online em uma empresa sediada em Vitória, hoje a arrecadação desta compra fica em Vitória. O imposto arrecadado fica em Vitória, na sede da empresa. Com a reforma aprovada, com o texto aprovado, este exemplo que eu dei, a arrecadação ficará em Porto Alegre, onde houve o consumo. Isso ataca a questão da guerra tributária, por exemplo, de localidades querendo atrair investimentos, atrair empresas, então ficam concedendo descontos.
eles não vão poder conceder porque a arrecadação vai ficar onde houver o consumo. Então, isso é uma questão... O argumento é este, mas eu, sinceramente, não sei se o livre mercado, a livre negociação não seria melhor. Eu não quero firmar uma posição Funcionamento. aqui. Eu vejo positivo em ambas as partes. Eu acho super salutar essa discussão, inclusive. Mas, por outro lado, hoje, os e-commerce, por exemplo, a gente compra muito nessas empresas, esses marketplaces, e toda a arrecadação fica concentrada na base da empresa, na sede da empresa. E com esta mudança vai se diluir onde houver o consumo. Então, isso é uma mudança importante. Se não para o contribuinte, se não para nós, mas para a comunidade, para a localidade, para a cidade, para o município, para o estado. Isso é muito importante. A outra coisa que muda estruturalmente a questão tributária é o sistema não cumulativo. Então, hoje, nós temos o sistema cumulativo, que eu posso dizer aqui, por exemplo, o PIS e a COFINS, que não paga crédito, ou o ISS-QN, um sistema cumulativo, a gente vai lá e paga um percentual do faturamento. E nós temos hoje também modelo não cumulativo, exemplo, ICMS, o próprio PIS e a COFINS do lucro real, ou as suas exceções, né? Então, agora, tudo vai ser não cumulativo. O que isso quer dizer? Que tudo que a gente compra vai gerar crédito, tudo que a gente vende vai gerar débito e vai pagar somente o imposto da nossa etapa da cadeia. Que consequência que isso traz? Num primeiro momento é justo, porque cada empresa vai pagar o seu imposto da sua etapa da cadeia produtiva. Mas, por outro lado, o sistema está trazendo uma alíquota única, tirando as exceções de regimes diferenciados. Então, o setor de serviço, do comércio e da indústria vão utilizar uma mesma alíquota. Agora, e você é da área, assessoria da área construção civil, incorporação. Gente, se nós pegarmos uma indústria e tem uma etapa enorme produtiva, vai se creditar de insumos, matéria-prima, beneficiamento, frete, uma série de situações. E o setor de serviços vai se creditar do quê? Se folha de pagamento, que é o seu maior insumo, entre aspas, não gera crédito, ele vai se creditar de uma parcela muito ínfima das suas despesas, da sua estrutura orçamentária. Bom, se um prestador de serviço vai utilizar a mesma alíquota de uma indústria, e a indústria tem uma cadeia produtiva enorme, uma etapa de creditamento grande, e o serviço não, parece óbvio que o setor de serviço vai ser onerado. Concordo. Essa é uma questão que vai ficar... Está muito claro esse aumento, apesar de o governo e os defensores da reforma não aceitarem que cada um paga da sua etapa, que vai para o consumidor, mas essa é uma realidade. Porque eles falam muito, Carlos, assim, não vai haver aumento da carga tributária. O que é a carga tributária? É tudo que se arrecada dividido do PIB, das riquezas geradas no país. Então, hoje gira em torno de 33% a 34%, toda a arrecadação pelo faturamento do governo, né? Pelo PIB. Sim. Então, a promessa é que isso permaneça igual, que se continue arrecadando 33%, 34% do PIB. Mas aí eu faço uma figura lúdica aqui, para o pessoal nos entender. Eu tenho 3 torneiras: serviço, comércio e indústria. Essas 3 torneiras, elas descarregam 34% de impostos. Se eu fechar a torneira da indústria e abrir a torneira de serviço na mesma proporção, vai continuar descarregando os mesmos 34%, só que o serviço vai descarregar mais imposto e a indústria menos. Então, só para fazer uma figura ilustrativa, para dizer que pode sim a carga fiscal não ser aumentada, mas isso não quer dizer que setores não possam ser mais onerados que outros. Sim. E é evidente que vai acontecer. Sim. No geral, o conceito tá ok. Porém, alguns segmentos terão sim aumento e outros redução. Não. É isso que se desenha. Então, agora a gente até sabe uma proposta, o secretário especial Bernardo Api, ele apresentou no Congresso e já sabe que se fala numa alíquota de 26,5%.
26,5%, agora a gente pode até fazer algum tipo de simulação, mas até então não, e essa apresentação dele é desta semana, uma coisa super nova, né? Mas é isso, a gente vai ainda ter que desmembrar, desbravar, tem que ser aprovado por leis complementares a regulamentação, então desde a alíquota, cesta básica, o imposto seletivo, até as regras de creditamento, tudo ainda virão a ser definidas por leis complementares que devem ser aprovadas no Congresso. Perfeito. E em relação a essa questão do consumo, queria fazer uma pergunta. E aí, uma pergunta para. Não sei se eu vou te botar meio numa saia justa, mas fazer uma pergunta. A gente ouve muito o pessoal falar, pô, quando você transferiu o tributo para onde se consome mais, os grandes centros serão beneficiados. Os grandes, né? Então, como fica Acre, Amapá, né? Espírito Santo, ah, é, vou dizer, Manaus não, que é grande, não sei se tem tanto consumo, mas como que ficam os estados menores? Estou falando em termos de população e de geração desse consumo efetivamente, na prática. Você tem X mil habitantes, né? Então, eu vou pagar. Quem vai receber o tributo é quem consome, né? É onde você consome o produto. Então, de forma grosseira, São Paulo, tá ok? Né? Por quê? Porque é o maior estado do país, né? Tem toda uma questão. Como é que ficam os menores, né? Que consomem menos? A equação ela é simples, o resultado não pode não ser, mas a equação é simples. São Paulo é o maior população, maior consumidor, mas também é o maior produtor. Então, ele vai estar produzindo e a arrecadação da produção dele vai estar escoando, vai estar sendo dividida por praticamente todo o Brasil. Esse cálculo eu não tenho, mas a lógica é essa. Então, se nós pegarmos um estado que tenha uma produção razoável e tenha baixa população, ele vai perder. Perfeito. Agora, se nós pegarmos um estado que tem uma produção pequena, uma população pequena, talvez isso se equilibre. Eu não tenho este dado específico, mas existem dispositivos na reforma de fazer compensações para estados ou localidades que venham a perder a arrecadação. Então, existe sim dispositivos para manter a arrecadação dos locais. Mas a lógica é essa. Se a gente tem que ver quem ganha é quem tem pouca produção em relação à sua população para ter consumo, e quem perde é quem produz muito e consome menos. De repente, pode ter um estado grande produtor e tem uma população pequena, esse vai acabar perdendo. Sim. Não, eu só perguntei para você comentar, porque todos os podcasts, entrevistas, palestras que eu fui, ninguém toca nesse assunto, né? Ninguém comenta sobre isso. Fala-se da questão que o tributo vai estar lá no consumo, e que ele, é claro, e muda muito, e você falou, foi perfeito, você foi bem pontual, né? Muda a regra como é hoje, né? Então, aquele tributo vai ficar onde você consome, e tem coerência. Mas, por exemplo, aqui a gente produz mamão papaya, muito café, muito granito, não sei o que, aquela coisa toda, mas a gente consome pouco, porque a nossa população é pequena. Então, teoricamente, a gente vai ter uma perda, né? Então, a gente, teoricamente, não sabemos se isso é verdade, né? A gente tem incentivo fiscal, né? Então, Mas, assim, Carla, eu acho que a provocação foi ótima, porque... é uma provocação mesmo, né? Mas assim... Sim. Não, é porque como a gente fala para a iniciativa privada, e o texto é muito denso, é muita coisa, a gente concentra no que vai impactar diretamente. Mas é evidente que isso é importante. E minha próxima palestra, eu vou buscar esses dados para inserir os estados mais beneficiados e os menos beneficiados, e eu aceito a tua ajuda, se tiver informação. Te passo, mas assim, se a gente analisar, vou te dar um outro. Realmente é muito interessante essa questão da reforma, por quê? Vou te dar um outro dado legal. E aí, claro, vou puxar para o meu estado que eu sei o número. A gente está há 13 anos, falei isso aqui até no podcast. O Espírito Santo está há 13 anos entre os 3 primeiros estados que está sempre positivo. Equilíbrio, e isso é difícil, né? 13 anos e 8 seguidos em primeiro lugar. Equilíbrio econômico, o Estado.
Secretaria da Fazenda. E a gente precisa se preparar para essa nova realidade, em todos os aspectos. Então, a gente tem até 2032. Vou dizer porque os incentivos fiscais ficaram até 2032. E isso nos setores produtivos aqui não se fala em outra coisa, por exemplo, né? Por quê? A gente tem um grande incentivo fiscal, né, aqui dentro. Hoje, muitas empresas estão vindo para o Estado ainda, né? Porque tem muito incentivo fiscal. A gente está trazendo aí agora o nosso porto, ele está construindo outro porto, né? Então, a logística está muito. Então, estados igual o nosso, como Santa Catarina, por exemplo, que também tem, e outros que têm essas possibilidades, a Zona Franca, por exemplo, que vai continuar, né? Aquela coisa toda. Então, os estados estão pensando, e agora, como é que eu vou fazer? Porque esse é um planejamento, igual você falou, é muito longo prazo. Mas para nós é um sacrifício de ter dois regimes. Imagina para os estados gerenciar isso. Nos estados, o poder público são 50 anos de transição. 50. Quantos governos vão passar? Quanto, né? Isso é uma preocupação, eu acho que é eminente que nós temos que ter, porque nós, contadores, nós, setor técnico, porque são gestões totalmente diferentes. São 10 gestões, Diogo, pelo menos. Pelo menos. Bem, vamos falar então dos desafios e oportunidades para a classe contábil. Fala para mim os desafios primeiro. Vamos para os desafios primeiro. Uma coisa está ligada à outra, né, Carla? Eu costumo dizer, como foi na abertura, depois de aprovado, não adianta lamentar. Temos sim que trabalhar para a regulamentação ficar mais amigável, menos problemática, temos sim. E esse é o papel que a FENACOM faz, que o CFC faz, e a gente está lá dentro ajudando nesse sentido. Ok, o que o profissional tem que fazer? Ele tem que se capacitar, não tem o que fazer. Eu costumo brincar, né? A gente está naquele momento que, na crise, uns choram, outros vendem lenço. Nós temos que vender o lenço. Como que a gente vai vender o lenço? Capacitando. Nós temos que entender o que está acontecendo. Nós estamos passando uma mudança que, com a grande maioria dos profissionais de hoje, nunca passou. Nós não passamos, cara. A nossa geração não passou. A gente está falando de coisas que não vão acontecer para os próximos 30 ou 50 anos. Então, a capacitação ela é central. Para que se capacitar? Nós, prestadores de serviços, assessores tributários, nós vamos dar um direcionamento para o empresário. E aí eu já pego o gancho do empresário. O empresário não pode se afastar deste momento. Ele tem que buscar pegar o seu assessor contábil, tributário, ficar de braço dado com ele, porque as empresas vão ter que conhecer o seu negócio. Eu não estou dizendo só a opção do Simples que mencionamos anteriormente. As empresas que não estão no Simples vão ter que mapear os seus fornecedores para saber o que gera crédito e o que não gera. Nós temos também uma questão do crédito amplo, então despesas como contábil, compra de material, vão gerar crédito. Então tu tem que mapear todos os teus fornecedores, porque a diferença é muito grande. Imagina o trabalho para o contador para isso. Exato. E são oportunidades. Porque se eu tiver um fornecedor que eu compro 10 mil por mês, e esse fornecedor está no Simples, vamos supor que ele vai me dar um crédito de 10%, porque ele é proporcional. E se ele não tiver, ele vai dar um crédito de 26%, 26,5%. Então a gente está falando aqui de 16% de desconto. É importante ou não é? E de decisão, né, Diogo? Eu tenho que decidir que tipo de fornecedor agora me interessa. Então, para a classe contábil, é uma questão assim, capacitação, premissa básica. Tem que capacitar, inclusive nós vamos lançar uma campanha, FENACOM e CFC, de capacitação e de conscientização do profissional contábil, por um viés, e uma outra abordagem da campanha de conscientizar o empresário da importância do momento, da importância da união, da junção com o profissional contábil, para se chegar a resultados satisfatórios. E aí, a partir da capacitação, a gente tem que nos valorizarmos. Nós temos que entregar resultado para o cliente. A gente talvez, por que não cobrar por êxito? Por que não a gente fazer um estudo e mostrar que se trocar tais fornecedores ou fizer determinadas opções, a economia será de
5, 10 mil por mês e não remunerar em função disso? Como que a gente vai nos valorizar e nos remunerarmos numa transição trabalhando dobrado por 8 anos? Ou a gente vai absorver essas horas e aumentar a equipe, absorver horas e vai deixar por isso mesmo, vai só absorver? Carla, eu tenho meu escritório faz 60 anos este ano aqui em Porto Alegre. Quando chegou a pandemia, nós criamos uma espécie de gabinete de crise. Os sócios só trabalhavam nas medidas emergenciais, só trabalhavam na sobrevivência dos clientes e a equipe fazia a operação. Hoje, nós vamos fazer a mesma coisa. Os sócios vão trabalhar nas oportunidades, no aprofundamento e na melhor aplicabilidade para o cliente, e a operação vai andar normalmente. Então, há um investimento nisso. Com certeza. Há um investimento de tempo, de conhecimento, até de números. Isso tem. E se eu entrego o resultado, eu tenho que ser valorizado. Com certeza. Essa é a premissa. Com certeza. Então, é a premissa para nós, da área contábil, entendermos o momento e saber que, se eu aqui em Porto Alegre estou fazendo um trabalho desses e cobrando por isso, o meu colega da esquina não pode ser diferente, senão o cliente vai estar comparando banana com maçã e depois vai descobrir que comprou uma coisa errada, porque vai dar errado. Então, esse é o sentido. É o momento ímpar que está se vivendo. A reforma não é a melhor que era para acontecer. Nós, da área contábil, temos uma série de críticas, entendemos que ela é pior do que melhor, mas está aí ela, e a gente precisa nos adequarmos e entregar o melhor resultado possível em cima do que está posto. Não vai mudar. Não vamos recolher a reforma e dizer, não tem mais. Não vai acontecer. Perfeito. Foi o que eu falei no início, né? Tá aí, gente. Então, a gente... E muito bom a sua fala, Diogo, quem tá assistindo a gente, presta atenção nessa fala, que ela é importante. Ou seja, a gente precisa se valorizar nesse momento porque é um momento ímpar. E eu vejo muita notícia aí, pessoal, tipo, o advogado vai ganhar mais dinheiro na gente. A gente não pode deixar de ser protagonista dessa vez de novo. Porque quem vai fazer essa conta que o Diogo falou, quem vai fazer essa simulação somos nós que somos capacitados para isso. E aí, no meu mercado, Diogo, vou trazer um pouquinho para a minha realidade, os meus clientes já levantaram a situação, para a gente não muda, porque a gente é hatch, e a gente não se falou de hatch até agora. Falei, cuidado, realmente, não se falou, mas daqui a pouco pode acabar com o hatch, entendeu? No meio do caminho ele pode não existir. Porque o hatch é 4% sobre a receita recebida e PT saudações. Não geraria débito e crédito de nada, porque o cara não paga PIS, CONFINS, paga uma alíquota única como um simples nacional, né? E realmente, para esse setor, não sei o que aconteceu, mas ficou como está a incorporação, né? Por enquanto tá como está. Eu fico sempre brincando com os presidentes de Sinduscons, da CEBI, que eu falo, vocês estão achando que estão em berço esplêndido, não vai ser assim o resto da vida. Não sei até quando, mas não vai ser assim. E ficou. Deixa eu pegar um gancho aí. O RET, 4%, sistema acumulativo. Não, sim. Isso é outra coisa. O IVA, no sistema não cumulativo, é o que tem de mais moderno no mundo, aplicado, bonito mesmo. Só que eu fico pensando que o Brasil não faz parte do mundo. Porque no Brasil, o sistema não cumulativo só traz problema. Se nós compararmos o ICMS como não cumulativo e o ISSQN como cumulativo, qual que dá mais contencioso? Qual que dá mais litígio? Por óbvio, é o ICMS. Com certeza. Olha a alegria dos teus clientes falando no RET, é só 4%. Imagina aqueles que apuram a maioria que débito e crédito. Então, o que se fez na reforma tributária? Se pegou um modelo complicado, que é o não cumulativo, e um modelo menos complicado, que é o cumulativo, elimina o que funcionava melhor e adota o pior no Brasil. Então é isso que está acontecendo. É justo, mas o Brasil é diferente. O Simples Nacional é cumulativo e foi o melhor início de reforma tributária de sucesso que nós vivenciamos nas últimas décadas. Eu não vou esquecer do que você falou. E o Simples, Diogo? E o MEI, né? Por exemplo, o MEI vai gerar crédito, né? As pessoas sempre perguntam, né? Então, na sua opinião, como que vai ficar essa análise? Aí o contador de empresa só do Simples, ele está confortável ou é o momento dele sentar e falar, olha,
Você pode perder cliente porque você não gera crédito para esse cara. Então, não seria melhor a gente rever as suas. Porque o simples não é simples, né? Ele não é nada simples, né? Então, já foi mais simples, hoje não é mais simples. Então, eu não tenho cliente do Simples Nacional. E para ser sincero, o que eu tô pegando agora, eu já falei, simples não é para você, amor. Você está pagando mais imposto. Ele tá com 18% de alíquota, sendo que ele poderia pagar 11%. Então eu falo, cara, por que você tá no simples pagando 18%? Ah, o meu contador disse que é melhor. Não, não é. Você tem uma coisa errada. Vamos fazer conta. Então, assim, vamos analisar. Então a gente tá no momento ímpar mesmo. E aí eu volto à sua lembrança, falou para eu te lembrar. Como é que vai ficar a questão do MEI e do simples? Qual a oportunidade para os contadores em relação a essas empresas? Carla, você deu uma introdução perfeita. Tem que fazer cálculo, tem que entender, tem que simular. Não dá para ser achismo. Até hoje, o Simples Nacional, via de regra, sempre valeu a pena. Mas o até hoje, as coisas mudam. Daqui um pouco tem uma questão de creditamento, tem clientes, Carla. Eu vou te dar um exemplo. Colegas da área contábil, eles vão ter que decidir se vão adotar o BS-CBS ou não, se vão gerar crédito integral para os seus clientes ou não, se vão apurar dois sistemas ou não. E todas as empresas do Simples terão que fazê-lo. Então, é um momento de aprofundamento. O empresário e o contador tem que fazer uma imersão nos negócios. Eu tenho dito que é um serviço de alfaiate. Não dá para a gente fazer um estudo e fazer uma nota para os clientes, ó, assim que vai funcionar. Não. Cada negócio vai ter que ser entendido. Cada negócio vai ter que ser aprofundado para se tomar a melhor decisão. Como eu falei, tem que se mapear os fornecedores. As empresas do Simples vão ter que mapear fornecedores e clientes. As empresas do Simples vão ter que fazer uma opção formal. Vão ter que dizer, eu vou fazer assim ou eu vou fazer assado. E as que não são do Simples vão ter que fazer esse mapeamento do cálculo não cumulativo. Quem é que vai fazer isso? Só que o contador ele não vai fazer sozinho, porque ele precisa de decisões estratégicas que virão do empresário. Então, essa é a mensagem que tem que ficar, Carla. Isso para nós da área contábil e para a classe empresarial. O momento é ímpar, as decisões terão que ser tomadas e só serão possíveis tomar as decisões com conhecimento, com aprofundamento de cada negócio específico. Por isso que eu estou falando que o contador tem que se capacitar, por isso que eu estou falando que o contador tem que se valorizar e ser valorizado, porque a participação dele vai ser estratégica para o futuro e para a saúde financeira das empresas. Uma decisão errada pode abrir a torneirinha para botar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reais, 50 mil reais de imposto posto fora por mês. Isso não tem preço. E, Diogo, queria aproveitar esse gancho aí que você falou para ser tempestivo e dizer, profissionais da contabilidade, não tem problema você não querer fazer a conta, né? Vai ter gente que vai fazer no seu lugar, né? Não, Diogo, não tem problema, o mercado está aí. Mas eu queria fazer uma observação muito importante que o Diogo comentou. E eu sempre falo isso nos meus treinamentos, Diogo. Claro, voltado para a área contábil, que contabilidade eu falo das normas, mas voltado para a imobiliária, quando eu dou curso de imobiliária. Eu vou dar aula na FIPECAF agora esse mês próximo agora, e eu falo sempre na turma, eu falo, gente, você já foi numa obra? Não, então você não conhece o seu cliente. Você não sabe como funciona uma incorporadora. Aí eu dei curso no Paraná, por exemplo. Eu dei em Curitiba e depois, ano passado, e depois fui para o interior, 2 locais diferentes. E aí eu lembro o presidente do Sinduscom assistiu o curso inteiro, e ele estava lá só para fazer a abertura, ele ficou os 2 dias e meio. E ele falou assim, Carla, levantou, falou para os alunos, eu nunca vi ninguém falar como que se procede um empreendimento imobiliário. Eu falei, mas eu vivo isso, eu conheço a atividade. E isso que você falou, Diogo, é muito importante, porque hoje os contadores, a gente sabe que ele não vai nas empresas, ele não conhece a atividade do cliente. E a gente sabe que de mesma atividade pode trabalhar de jeitos diferentes. Eu posso ter o mesmo mercadinho perto da minha casa e esse outro mercadinho vizinho trabalha de outro jeito, compra diferente, tem vendas diferentes, modalidade de pagamento diferente, compra de fornecedores diferente, tem irregularidade ou não. Então, isso é um mundo. Então, aquele profissional da contabilidade que não se atentou para isso neste momento agora, se atente para isso.
de repente a gente não vai conseguir ter o volume de clientes que a gente tem, porque a gente vai ter uma complexidade durante 8 anos. Então eu preciso me preparar para isso. Eu estou me preparando para isso, já é daqui. Eu achei que era 25, não, eu comecei falando 26, depois foi 25. Será que em 2026 eu estou preparada para isso? Eu estou preparando os meus clientes? Eu achei legal você falar isso. Você vai ficar com os seus sócios focados. Eu já comecei a fazer café da manhã com os clientes, já comecei a alertar o que eles vão ter que fazer, porque eu tenho empreiteira, incorporadora e loteadora. Loteadora, por exemplo, não tem RET, é PIS e COFINS. Será que você está preparada? Eu comecei a analisar os contratos. E aí eu falo assim, gente, vamos se atentar para algumas coisas. E nesse primeiro momento eu só estou dando alertas, né? Chamo os tributaristas, junto a gente faz, porque tem aquilo, né, conceitual, o santo de casa não faz milagre. Então eu chamo um parceiro tributarista que eu confio, depois chamo outro e a gente vai dando palestra presencial para as empresas no café da manhã. E aí eu falo, olha, 2025 a gente vai ter um momento de transição, a gente, né? Eu quero dizer assim, como você falou, a sua empresa, taço com cliente, que é onde a gente vai prestar um serviço a mais para ver o que você vai fazer. Porque eu não posso esperar chegar a 28, eu tenho que fazer com 27, eu tenho que fazer em 25, porque 26 vai bater na porta, né? A gente sabe que o tempo é assim, né? Quando entrar o ano, daqui a pouco nós estamos em março, abril, maio, eu não posso deixar isso acontecer. E esse teu serviço a mais, cara, ele é um serviço de inteligência. Sim, ele é de conhecimento. Ele não é braçal, ele não é execução. É isso que essa mensagem tem que chegar ao empresário. E eu vou deixar, se tu quiseres, usar o termo do alfaiate, e eu vou propagar isso no Brasil inteiro. É alfaiate, gente. É um por um. É especificidade por detalhes de cada negócio. Falou, eu tenho que ir ao negócio. Não vai conhecer se não fores ao produto. Eu vou colocar esse parêntese nos meus slides. By Diogo Chamun. Não, porque eu achei muito legal você falar, né? Porque eu faço peça única. A peça que eu fiz para Carla não é igual a que eu fiz para o Diogo, não é igual a que a Solona. É única para ela. Eu gostei muito porque são serviços que serão únicos. O que eu for não vai ter uma planilha padrão. Eu vou fazer algo que eu tenho que analisar cada cliente. Eu gostei muito disso. Isso é uma grande oportunidade. Eu acho que, assim, de tudo que você falou, entre riscos e oportunidades, essa é a maior oportunidade que você citou. É esse trabalho de inteligência que nós, profissionais de contabilidade, somos os únicos que estamos ali do lado, abraçados com o cliente para poder fazer. Então, isso fica de grande lição para todo mundo aí que vai, né, e estar nos ouvindo, nos assistindo em todos os cenários aí para a gente poder falar. Diogo, nem sei como te agradecer, que te agradecer muito. A gente está chegando aqui no finalmente. Assunto muito interessante, muito instigante, com muitas dúvidas. O prazo que o governo tem para fazer as regulamentações, não sei se eles vão conseguir, mas está andando, né? Está percorrendo. E a gente fica sempre na expectativa, né? Como você comentou, do que vai surgir. Você aí, representando a FENACOM, contribuindo com o seu conhecimento, seus estudos, e eu tenho certeza que são muitos estudos, né? Eu vejo você, vejo o Felipe, acompanho de longe aí. Fiz uma live com o Felipe sobre a reforma tributária numa outra perspectiva. Foi muito legal também a gente falando, um podcast com ele, a gente falando, ele não falou do risco e oportunidade, mas ele falou assim, da reforma como um todo, né? As maiores críticas, né? E os maiores benefícios da reforma. Porque a gente também tem que pensar nisso, né? A gente teve algum benefício que muitas vezes no primeiro momento a gente acha que não. Mas para as empresas, né, para os nossos clientes, né, nós contadores, não tivemos no primeiro momento, porque vamos ter um longo caminho de transição pela frente e esse custo Brasil, ele não vai ser pequeno, né? Então, eu queria te agradecer e queria te pedir para você deixar um recado aí para os empresários e para os contadores, né, dessa reforma tributária. Então, inicialmente, eu também quero te agradecer a oportunidade. Uma das principal missão como um representante de classe, de categoria, neste momento, já vem sendo feito nos últimos, talvez, 4 ou 6 anos, é disseminar o conhecimento e a informação. Então, oportunidades como esta que você está me dando para poder desmistificar algumas coisas e abrir os olhos para o futuro, para o horizonte. Então, a mensagem não pode descolar disso, cara. Eu preciso dizer para os meus colegas contadores que o momento é agora,
que tem tempo, a gente tem, como você bem colocou, 24 e 25 para estar afiado, para poder fazer as ações. Então, tem que se capacitar. Tem que entregar o valor para o cliente, tem que entregar resultado para o cliente. E assim a gente vai ser valorizado, e assim a gente vai ser remunerado. Para ser bem objetivo, nós não temos vergonha de buscar resultado. Com certeza. O Brasil se carrega essa pecha de, não, é feio ganhar resultado. Não, a gente entrega resultado, a gente se remunera por isso. E para os empresários que nos acompanham, teus clientes e outros tantos aí que nos acompanham, deem atenção à parte tributária nesse período. É importante, é para o bem da empresa. A gente está falando de uma situação da empresa seguir próspera e se beneficiar ou ter menos prejuízos com a mudança, e de empresas que podem ir para um caminho sem volta, porque tomou uma decisão errada. Uma decisão de um ano. Se eu tomo uma decisão em janeiro de 26, errada, e eu fico todo o ano de 26 jogando fora valores e milhares de reais, eu vou comprometer o meu negócio. Então, essa é a grande mensagem, gente. O momento, eu vou repetir o termo, ele é ímpar, ele é único. Nós não vivemos nas últimas décadas e nós não viveremos nas próximas décadas. Vamos olhar para isso agora. Eu sei que tributação é chato para quem não é do meio, mas é importante. E o amigo contador, colega contador, ele tem que se estruturar para estudar isso. Se é uma empresa pequena e, de repente, tem menos condição de material humano, tem que repensar a estrutura, daqui um pouco pegar os clientes mais impactados e trazê-los já para o debate no sentido de remuneração, de custear nova estrutura, novas contratações. Não tem como ser diferente, Carla. E não é infelizmente, é felizmente, porque a coisa está posta e a oportunidade está aí. E é a hora da gente vender o lenço. Perfeito, Diogo. Muito obrigado. Gente, as redes sociais do Diogo, o Instagram é @Diogo_Chamum. É isso? Quem Chamum vai achar sempre. Então, se vocês quiserem entrar em contato com o Diogo, saber um pouco mais, né, da empresa, dos serviços dele, vocês fiquem à vontade, que ele está aqui, né, com a gente de toda boa vontade aqui para trazer mais conhecimento, disseminar esse conhecimento e desmistificar, como ele falou, quebrar alguns paradigmas que muitos contadores e empresários têm em relação à parte tributária. Muito obrigado pela sua participação. Não deixem de curtir nossas redes sociais, né, nosso Instagram, Facebook. Eu falei com uma pessoa em comum que a gente conhece, já se tornou um amigo, que é o Batistão. Falei assim, quando ele vai para o sítio dele no interior de São Paulo, ele está ouvindo podcast na rádio, no Spotify. Eu falei, pô, mas você está ouvindo podcast no Spotify de tributário na rádio? Ele Carla, estava ouvindo aqui e manda para mim o áudio. Então também a gente está no Spotify, também a gente está na rede SDP TV todas as terças-feiras às 23 horas, horário de Brasília. Curtam a gente, façam as suas perguntas como de sempre e a gente volta na próxima semana com mais informações para você aqui no podcast Taço Conta.